Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. Perdão pelo atraso, eu tive um contratempozinho para resolver, mas tudo dentro da normalidade, tá? Tudo resolvido. Vamos começar um ciclo de palestras gratuitas que eu idealizei, tá? Para a gente fazer em 2 semanas. A gente está começando hoje, falando de um tema voltado para a farmacologia, tá? A gente vai fazer na sexta-feira o tema voltado para concurso. Na próxima quarta, radiologia odontológica. E na próxima sexta-feira, a gente vai falar de um tema voltado para inglês instrumental, tá? Para que a gente fale sobre leitura de artigos científicos em inglês e algumas técnicas que podem ajudar a gente a melhor compreender e fazer uma compreensão até mais rápida dos textos escritos em inglês. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a gente sair dessa nossa caixinha da prescrição de fármacos por via oral. Né? A gente tem como praxe, né, para quem já atua, ou para quem já acompanha em estágios, ou para quem já está fazendo clínica na faculdade, enfim, a gente sabe que a nossa maior prática com relação à prescrição medicamentosa é a utilização de medicamentos por via oral. E a gente vai falar até o porquê que isso acontece, né, no decorrer dessa nossa conversa. Só que, será que a via oral vai ser sempre a nossa via de escolha? Será que ela vai resolver os nossos problemas? Será que a gente vai sempre poder prescrever os fármacos por via oral? Será que vai ter alguma situação que a gente até poderia prescrever por via oral, mas naquela situação não seria melhor a gente lançar a mão de uma outra via? Então, são essas coisas que a gente vai discutir. O grosso dessa nossa conversa é a gente falar exatamente sobre as características de cada via, e nesse momento que a gente for conversando sobre essas características, a gente vai pontuando alguma situação, alguma coisa que a gente possa prescrever, tá, o fármaco por aquela via. E no final a gente vai falar um pouco sobre posologias de medicamentos, né, tanto por via oral, obviamente, que é a nossa prática maior, né, com relação à terapêutica, mas a gente vai falar também sobre algumas posologias por outras vias, que não a via oral, tá? Que aí a gente consegue conversar sobre as vias, as suas indicações e como utilizar, né? Como a gente vai prescrever para utilizar por essa via. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu tenho o prazer de estar aqui compartilhando sala com pessoas conhecidas. A Ana Paula Cavalcante, por exemplo, ela trabalha comigo aqui em Maceió, no módulo Rio Palmeira. Tá? Excelente profissional, excelente pessoa, e tem bolo sempre no dia que ela tá que a gente tá junto. Então, prazer a gente tá trocando ideia mais uma vez aqui, Ana. E fora alguns que já fizeram palestras comigo, como o Denis, já viu palestra comigo. Se eu não me engano, Joyce Gonçalves também já participou, né? Naira, se eu não me engano, também já participou, enfim. E algumas pessoas que não, é a primeira vez que conversam comigo em alguma palestra, alguma aula, tá? Então, para quem ainda nunca tinha escutado falar de mim, eu sou Eduardo Henrique Santos, eu sou carioca, graduado pela UERJ, sou especialista em radiologia odontológica pela ABO da Paraíba, tá? Saí do Rio de Janeiro, me formei em 2002, saí de lá em 2003 e vim para Maceió. E aí fiz a especialização em radiologia de 2004 a 2006, especialista em docência no ensino superior pelo SESMAC e sou ex-professor de cursos, não só da Odonto, mas, por exemplo, eu fui professor de farmacologia da Universidade Federal de Alagoas e de terapêutica medicamentosa na Uninasal Maceió. Também fui professor de radiologia, anatomia, fisiologia, enfim, né, eu consegui andar por algumas áreas aí dentro da docência.
Por que que a gente estuda farmaco, né? Por que que a gente conversa sobre terapêutica? Por que que é importante a gente falar sobre isso? A gente, enquanto cirurgião dentista, a gente vai se deparar com situações em que a gente precisa prescrever medicamento, né? Nem tudo a gente vai conseguir resolver somente com intervenção clínica. A gente vai precisar utilizar fármacos, tá? E essas situações na prática clínica que a gente se depara, elas podem ser pacientes com quadros infecciosos, pacientes com processos álgicos, né, com dor, com processos inflamatórios, inclusive até com ansiedade. Né? A gente pode fazer também manejo farmacológico da ansiedade do paciente, né? Você fazer o controle de ansiedade. Se você não consegue fazer ele de forma verbal, não medicamentoso, você pode lançar a mão, né, de protocolos farmacológicos para a redução da ansiedade. Então, nessas situações, a gente pode precisar lançar a mão de um medicamento, né? A gente pode precisar utilizar a prescrição medicamentosa para tentar resolver esse problema do paciente. Então, no nosso dia a dia, a gente prescreve e utiliza fármaco o tempo todo, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, um quadro em que ele é relativamente simples, né? Quando a gente fala aqui com relação a um abscesso como esse que está aqui na tela, ele é um quadro relativamente simples de ser resolvido. Às vezes, a literatura até coloca que, num quadro como esse aqui, bem localizado, né, você faz a incisão e drenagem, instrumentação do elemento dentário e até pode abrir mão do protocolo farmacológico. Tá? A literatura coloca isso, que é mais importante você remover a causa do que você entrar com a farmacoterapia. Mas vamos supor que você, naquele momento, o paciente tem alguma coisa que não permita você fazer o procedimento, a instrumentação, né, a terapia endodôntica, por exemplo. Então, para isso, você vai precisar lançar a mão de antibiótico terapia para, no mínimo, você controlar essa situação, né, não deixar que ela fique pior do que o que está. Numa situação como essa aqui, que a gente tem também um processo infeccioso, só que agora não é um processo infeccioso localizado, não é um processo infeccioso simples de se resolver, né? A gente está aqui diante do famoso quadro de angina de Ludwig, e aqui a gente já tem o paciente com comprometimento sistêmico. Você já tem aqui um quadro que é mais disseminado, ele não é localizado. Esse paciente, geralmente, ele vai estar febril. É um paciente que pode apresentar dispneia por compressão das vias aéreas superiores, né, por obstrução mecânica das vias aéreas superiores. Então, nesses casos, você vai efetivamente precisar entrar com a terapia farmacológica, até porque, se você quiser drenar alguma coisa daqui, você não vai conseguir. Porque a coleção purulenta aqui, né, a secreção, ela não está localizada, ela está difusa. Você vai tirar aqui, é muito mais sangue, por conta do processo inflamatório que se instala, do que efetivamente você fazer uma drenagem de conteúdo infeccioso, né, de secreção purulenta. Então aqui você vai precisar entrar com terapia antimicrobiana, não tem para onde correr. Tá? E aí eu pergunto, diante de uma infecção dessa, em que é uma infecção mista, ou seja, nós temos uma flora aqui que é aeróbia e anaeróbia, comparando com uma situação dessa daqui, em que é uma infecção localizada, controlada, com uma flora que geralmente, né, predominantemente, é uma flora aeróbia. Será que, nesse caso, você vai tratar o paciente da mesma maneira que você trataria se você se deparasse com esse paciente? Será que você utilizaria o mesmo fármaco? Será que você utilizaria a mesma via de administração? Nessa situação aqui, o paciente ele pode ter uma facilidade maior, por exemplo, para engolir. Tá? Vamos começar a entender as diferenças, tá? Para a gente poder raciocinar em cima do que a gente pode fazer. Aqui o paciente ele tem facilidade para deglutição.
Não há o processo infeccioso, ele está bem localizado, não está causando nenhum tipo de alteração no paciente importante. Já num quadro desse, o paciente ele já apresenta uma disfagia. Ele vai apresentar dificuldade de deglutição. Será que a via oral aqui vai ser utilizada? Aqui eu tenho um processo infeccioso mais controlado, como nós falamos, mais localizado. Então, não há, teoricamente, não há uma necessidade de um rápido início de ação da terapia farmacológica. E a gente vai ver que a via oral, ela não é uma via de início rápido de ação. Nesse caso aqui, pelo comprometimento sistêmico, pela deformidade que está causando, né, pelo aumento de volume, comprometimento sistêmico, paciente com febre, eu preciso agir rápido. Então, será que aqui a via oral vai ser a indicada? Se eu preciso que a concentração sérica, a concentração no sangue do antibiótico, aumente consideravelmente e rapidamente, num curto intervalo de tempo, será que aqui vai ser indicada a via oral, que vai demorar para chegar nessa concentração sérica alta? Então, são essas situações que a gente vai conversar quando a gente for falando das vias, em que a gente precisa pensar de que forma a gente pode ajudar o paciente. Tá? E, às vezes, uma via parenteral ou uma via que não seja oral, uma via que dê um rápido início de ação, por exemplo, vai ser necessário para a gente utilizar. Então, se a gente só vai conseguir prescrever alguma coisa fora da via oral, fora pensando a via oral, utilizando uma outra via de administração, se a gente conhecer as características dela. Tá? E aí é um dos passos que a gente vai ter hoje, até a maior parte delas, que é a gente conversar sobre as características das vias de administração, para a gente poder indicar, selecionar a melhor via para o paciente. Continuando, né, como nós falamos aqui, a gente utiliza fármaco o tempo todo. Ah, Eduardo, eu nunca prescrevi nada para paciente nenhum. Mas você já precisou fazer anestesia no paciente? Já precisei fazer. Então você utilizou fármaco no paciente. Né? A terapêutica farmacológica ela não é somente para fazer tratamento pós-procedimento. A gente sabe que a gente pode utilizar fármacos tanto no pré, né, no pré-operatório, como no transoperatório, como no pós-operatório. E a anestesia local, né, o anestésico local, é um medicamento que a gente usa no transoperatório. Então, você utilizou uma substância que modifica alguma coisinha, um itemzinho que seja, um processo fisiológico que seja do paciente, você está utilizando farmacoterapia. Tá? Então, por isso que a gente precisa conhecer farmaco, né? A gente precisa estudar a fundo essa área. Uma coisa que eu falei agora, e talvez isso aqui é uma das chaves para que a gente tenha sucesso na nossa terapia farmacológica. Se a gente entender que o uso dos fármacos altera a fisiologia do paciente, muitos problemas a gente evita com relação a interações medicamentosas, tá? E a gente consegue resolver uma grande parte dos problemas do paciente. Então, por exemplo, se você utiliza antibiótico, por exemplo, por via oral, esse antimicrobiano que está sendo administrado, quando ele chegar no intestino, ele pode suprimir a flora bacteriana. E a gente sabe que existe uma flora bacteriana que é residente, que ela é necessária para manter a homeostasia no trato intestinal. Se você suprime essa flora, o que vai acontecer? Perde essa proteção da flora residente, e aí aquela flora transitória, que geralmente é uma flora, tende a ser mais patogênica do que boa, ela pode causar um problema, como, por exemplo, a colite pseudomembranosa, que é uma infecção do trato gastrointestinal causada pelo Clostridium difficile. E aí, pelo nome do micro-organismo, você já imagina que o problema não é legal. Se o nome dele é Clostridium difficile, é porque é difícil de ser tratado. Né? O nome dele difficile não foi à toa, é porque é um
um micro-organismo que é difícil de ser combatido. Se você utiliza, por exemplo, anti-inflamatório não esteroidal, ele pode causar um problema gastrointestinal no paciente. Tá? Por quê? Porque o anti-inflamatório ele vai inibir a produção de prostaglandinas que induzem a produção do muco que reveste a mucosa interna do estômago. E aí o estômago perdendo essa proteção, você vai acabar causando um problema no paciente. Ele vai acabar tendo quadros de gastrite, por exemplo. Então, para esses pacientes, a gente pode tentar utilizar uma outra via de administração, por exemplo, para tentar minimizar essa questão. Tá? Você pode tentar utilizar por uma via injetável, por exemplo. Você pode pensar uma outra terapia que não utilize o anti-inflamatório, ou às vezes até prescrever um protetor gástrico, enfim. São várias coisas que a gente pode conversar sobre a farmacologia, né? Não é o nosso intuito de hoje, mas existem um cabide de coisas que a gente pode falar de farmacologia, a gente não sai daqui. Outra coisa que a gente precisa pensar, os fármacos podem interagir, tá? Tanto interagir entre si, como está aqui nessa figura do slide, como eles podem interagir, por exemplo, com alimentos. Por isso que a gente precisa orientar o paciente, quando a gente prescreve por via oral, que ele faça o uso daquele medicamento com água. Tá? Porque, por exemplo, uma interação medicamentosa clássica, né, interação tipo fármaco-nutriente clássica, é o paciente tomar tetraciclina com leite. A gente sabe que a tetraciclina ela é um quelante de íons cálcio, então ela gruda no cálcio e não solta mais. E aí esse complexo que se forma não vai ser absorvido, o paciente não vai nem absorver cálcio, muito menos a tetraciclina. Então você tem uma interação do tipo farmacocinética, vai impedir a absorção do fármaco. Fora outras interações que podem acontecer, você pode induzir metabolismo, né, aumentar o metabolismo de um fármaco, e aí ele vai diminuir a sua eficácia. Você pode diminuir o metabolismo de um fármaco, e aí você pode predispor o paciente à toxicidade, porque ele vai metabolizar menos. Pode aumentar ou diminuir a velocidade de excreção, e isso pode levar tanto na diminuição da eficácia, quando se aumenta a excreção, quanto a eventos de toxicidade, quando o paciente excreta menos. Então, essas coisas também precisam ser pensadas. A gente tem, por exemplo, fármacos que eles sofrem o intenso metabolismo de primeira passagem, que é aquele metabolismo que o fármaco sofre assim que ele é absorvido do trato gastrointestinal, ele entra na corrente sanguínea, mas ele, antes de chegar na corrente sistêmica, ele passa pelo fígado. Por isso que se chama primeira passagem, porque o fármaco foi absorvido no intestino, passa pelo fígado primeiro, para entrar na corrente sistêmica. Depois que entrar na corrente sistêmica, quando ele passar por todos os órgãos, for todo distribuído, ele vai passar mais uma vez pelo fígado. Então, um fármaco que é absorvido no intestino passa, no mínimo, 2 vezes pelo fígado. Tá? Por isso que existe esse chamado metabolismo de primeira passagem, que é o que acontece quando ele é imediatamente absorvido pelo intestino. E nesse metabolismo de primeira passagem, ele já pode ser inativado. Então, tem fármacos que sofrem intenso metabolismo de primeira passagem e perdem a sua efetividade. Então, para esses, a gente pode pensar em outra via que não seja a via oral, para a gente fugir do metabolismo de primeira passagem. Existem pacientes com condições especiais, e a gente viu ainda agora, nós temos os fármacos que modificam a fisiologia. Então, se a gente, por exemplo, tiver diante de uma paciente gestante, uma paciente grávida, existem fármacos que a gente não pode fazer uso dessa paciente. Um deles é a dipirona. A dipirona, tá, que é largamente utilizada como analgésico aqui no Brasil, lá fora, por exemplo, ela é banida, ela não é comercializada.
tá? Inclusive, uma vez, numa palestra que teve para os dentistas aqui da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Maceió, foi abordado sobre isso, quando a gente falou com relação à Covid, né, em fazer prescrição medicamentosa em tempos de Covid. E aí a gente falou do paracetamol bastante, mas não falou absolutamente nada da dipirona. E me perguntaram se a dipirona era segura ou não. E aí a resposta que eu dei nesse momento foi, eu não sei. E, na verdade, ninguém sabe. Por quê? Porque as principais pesquisas são feitas nos Estados Unidos e na União Europeia, locais onde a dipirona não é comercializada, não é utilizada. Então, eles não pesquisam dipirona. Tá? Mas voltando para a dipirona com relação à gestante, a dipirona ela pode fazer supressão de medula óssea no feto. Pode fazer aplasia medular. Então, a gente não pode usar dipirona para gestante. Você não pode usar tetraciclina em gestante, porque a tetraciclina atravessa a barreira hematoplacentária e vai se depositar nos ossos de desenvolvimento. Então, tem uma série de medicamentos que a gente não pode utilizar, tá? Para que a gente não cause um mal maior para a gestante. Assim como os idosos, né? A questão da fisiologia do idoso, o metabolismo do idoso. O idoso metaboliza menos, elimina menos fármaco. Então, pode ser, a depender do fármaco que você vai utilizar, pode ser necessário você fazer um ajuste de posologia. Tá? Então, a gente precisa entender essas coisas para poder a gente fazer a farmacoterapia da maneira correta. A gente está citando isso só para a gente poder mostrar o porquê precisa estudar a farmacologia. Tá? A gente ainda vai entrar no assunto que a gente se propôs hoje a falar sobre vias de administração, mas eu estou mostrando para vocês o porquê que é importante estudar a farmácia. Né? A questão dos pacientes com condições especiais, o paciente nefropata, ele elimina menos fármaco. Então, você pode precisar fazer ajuste de dosagem nesses pacientes. O paciente hepatopata, ele metaboliza menos fármaco. O paciente hepatopata é um paciente que produz menos fatores de coagulação, por exemplo. E aí, se você tem um paciente hepatopata que produz menos fatores de coagulação, ou seja, ele é mais propenso à hemorragia, e você utiliza um anti-inflamatório não esteroidal, você pode aumentar a chance do paciente sangrar. Porque o anti-inflamatório esteroidal, ele inibe a produção de tromboxano. E o tromboxano é importante para a hemostasia primária, aquela que faz a agregação plaquetária. Tá? Então, se não tem hemostasia primária acontecendo direito, a secundária, que depende dos fatores de coagulação, também não vai acontecer direito. Vai ficar pior ainda. Então, essas coisas a gente precisa pensar quando vai fazer terapia farmacológica no paciente. E a gente tem que conhecer as propriedades dos fármacos, né? Então, eu tenho que saber tanto a farmacodinâmica, que é como o fármaco age, onde ele age, que efeitos decorrem dessa ação do fármaco, e eu também tenho que conhecer farmacocinética. Eu tenho que saber qual a melhor via de administração para aquele fármaco, quando eu vou escolher determinada via, as características para dissolução, absorção, distribuição, biotransformação, que é a mesma coisa de metabolismo, excreção e eliminação. Então, eu preciso conhecer isso. Se eu não conhecer, eu corro o risco de fazer uma terapia farmacológica errada no paciente. E, para a gente fechar essa primeira parte introdutória, a gente lembra que a nossa lei, né, a lei que rege a odontologia, a Lei 5.081, de 24 de agosto de 66, ela dispõe lá no artigo 6º, no inciso 2º, compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia. Ou seja, eu, enquanto cirurgião dentista, posso tanto prescrever quanto aplicar. Eu posso dar para o paciente. Tá? Eu não posso apenas prescrever, eu posso dar para o paciente especialidades farmacêuticas, ou seja, medicamentos, tanto de uso interno, que é aquela que o paciente engole, vai ter absorção pelo trato gastrointestinal, quanto de uso externo.
Ora, via oral é uso interno, não é uso externo. E se eu posso prescrever fármacos de uso externo, por que é que eu não vou conhecer essas vias de administração de uso externo? É claro que eu preciso conhecer. Isso vai nos dar mais opções para o nosso planejamento terapêutico. Por isso que é importante a gente conhecer as vias de administração. Porque nem sempre a gente vai ver, nem sempre nós vamos conseguir prescrever para o paciente, a gente conseguir fazer com que ele use o medicamento pela via oral. Fim dada essa primeira parte, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação sobre o que a gente falou até agora? Vocês fiquem livres, tá? Para falar sobre o que vocês quiserem perguntar aí no chat, tá? Qualquer coisa sinalizem. Ah, eu não quero perguntar no chat, eu não sou tímido, eu vou abrir o microfone para falar. É só me sinalizar que vai abrir o microfone, porque o meu computador aqui, ele está com o áudio desligado, mas eu estou com o celular. Então, a partir do momento que alguém quiser falar, pode falar que o celular está aqui do meu lado, ligado, e eu vou escutar vocês, tá? Vamos conversar, então, sobre as vias de administração. O que é via de administração? Conceitualmente, é o meio que a gente escolhe para administrar um medicamento. Então, é a forma pela qual esse medicamento vai ser dado, né, grosseiramente falando, vai ser dado para o paciente fazer uso. Então, se a gente vai fazer, injetar na veia, por exemplo, a gente vai utilizar a via endovenosa. Se o paciente vai engolir, a gente vai usar a via oral. Se o paciente ele vai fazer o uso de um supositório, tá? O supositório ele é por via retal, ele vai introduzir a forma farmacêutica pelo ânus, né? Para que seja o fármaco absorvido no reto. Se você vai utilizar de forma localizada, é uma via de administração tópica, e por aí vai. Então, a via de administração é o meio que a gente escolhe para fornecer esse medicamento para ser utilizado pelo paciente. E existem diversos fatores que influenciam na escolha da via. Aqui a gente começa a conhecer essas características das vias de administração que vão ser cruciais para que a gente escolha a melhor via para esse paciente. Tá? E nisso a gente já vai começar a ver que nem sempre a via oral vai ser a nossa escolha. Então, primeiro, a gente classifica aqui as vias de administração, tá? Para que a gente possa conversar sobre esses fatores. As vias podem ser classificadas em enterais ou parenterais, e as parenterais em injetáveis e não injetáveis. Das enterais, nós temos a oral, bucal, sublingual e retal. As parenterais injetáveis, intradérmica e subcutânea, intramuscular, intravascular, ou seja, dentro do vaso, que pode ser por via endovenosa ou intraarterial, intracardíaca, intraarticular, intraesternal, intraperitoneal e intrarraquidiana. Essas 5 últimas são consideradas vias parenterais injetáveis especiais, elas são específicas para determinados procedimentos ou determinados tratamentos, então não são vias utilizadas de forma geral. Tá? As que são utilizadas, parenterais injetáveis, de uma maneira geral, são essas 4 primeiras: intradérmica e subcutânea, intramuscular e as intravasculares. Além disso, nós temos as parenterais não injetáveis, que são através da pele, a cutânea e a percutânea, a transmucosa, conjuntival, nasal e geniturinária, e a inalatória, a via traqueobrônquica e a via alveolar. Tá? Para a gente, o que interessa mais são as vias enterais, via intradérmica e subcutânea, mais a gente pode utilizar para emergências, como, por exemplo, paciente que tem um choque anafilático, você fazer o uso
Você pode fazer o uso subcutâneo ou intramuscular de adrenalina, por exemplo, tá? Ou o paciente na crise hiperglicêmica, você pode fazer o uso da via subcutânea para administrar insulina para o paciente. Intramuscular é uma via interessante para uso, né? E as intravasculares, sobretudo a endovenosa, né, ou intravenosa, também é bastante interessante para a prescrição nossa, tá? As demais não são tão de uso corriqueiro, né? A traqueobrônquica e alveolar para quem fizer sedação inalatória. Mas fora isso, para odontologia a gente não vai utilizar. Então, ó, o que a gente precisa começar a pensar, tá, com relação à escolha de via? A gente vai falando das vias, vamos falando das suas características, e essas características já vão mostrando para a gente os fatores que a gente precisa levar em consideração para a escolha da via. Então, por exemplo, a via bucal, ela é uma via em que eu busco efeito tópico. Eu não posso usar a via bucal quando eu quero efeito sistêmico. Se eu quiser efeito sistêmico, aí sim, a gente pode utilizar a via oral. A gente pode utilizar uma via injetável, intramuscular ou intravenosa, tá? Ou intradérmica, subcutânea. Mas, por exemplo, via bucal, ela é para efeito tópico, não para efeito sistêmico. Então, exemplo, se você prescreve para o seu paciente para que ele faça bochecho com flúor, para que ele faça bochecho com clorexidina, os bochechos são administrações bucais, utilizando a via bucal, tá? Porque eu quero ação localizada, eu quero ação na mucosa, na gengiva, nos dentes, eu não quero efeito sistêmico. Então, esse paciente aqui, que apresenta essas placas cremosas aqui, esbranquiçadas, que você remove a placa, a raspagem, e deixa uma superfície cruenta subjacente, né, é a descrição clássica da candidíase. Então, se o paciente tem candidíase desse jeito, a gente pode lançar a mão da anistatina para bochecho. Tá? Ou então aquela anistatina que vem em forma de comprimido ou pastilha que o paciente mastiga, aí esse produto que ele mastigou, ele vai com a própria saliva bochechar na cavidade bucal e ainda vai engolir para obter um efeito sistêmico. Existe essa forma de administração também na anistatina. Mas o fato dele bochechar é para que faça efeito sistêmico, local, não efeito sistêmico. Tá? Então, via bucal é quando eu quero efeito tópico. Tá? Se eu não quero efeito tópico, eu não utilizo a via bucal. Eu vou utilizar uma via que me dê efeito sistêmico, como, por exemplo, a via oral é. A via sublingual, né, a segunda via enteral, ela é uma via que vai me dar efeito sistêmico. O paciente vai absorver esse medicamento para que ele entre na corrente sanguínea e vá fazer efeito. Ela é uma via de latência baixa. O que significa via de latência baixa? Latência é o tempo que leva da administração do fármaco até o início do surgimento dos primeiros efeitos, tá? Então, só para a gente poder entender, quando a gente a gente é submetido à anestesia local, tá? Para qualquer procedimento que vá se fazer. O que seria a latência do anestésico local? O tempo decorrente do final da injeção do anestésico local até o surgimento da dormência naquele dermátomo coberto pelo nervo que você está fazendo o bloqueio. Tá? Então, se eu estou fazendo o bloqueio do nervo alveolar inferior, o que seria a latência do anestésico? O tempo do final da administração do anestésico até o paciente começar a sentir a dormência no lábio inferior. Então, latência significa início de ação. E latência baixa significa rápido início de ação. Então, se eu quero utilizar, se eu preciso
que o fármaco faça um rápido início de ação, não é a via oral que eu vou utilizar. Eu posso utilizar a via sublingual. Me dá um exemplo, Eduardo, disso. Paciente que tem uma crise hipertensiva. Você pode utilizar um inibidor da enzima conversora de angiotensina, que é o inibidor de ECA, a família do enalapril, né? Enalapril, captopril, sublingual. Você pode utilizar o paciente que está fazendo angina, né, angina pectoris. Você pode utilizar uma nitroglicerina, né, que é o isordil, o dinitrato de isosorbida, também por via oral, seja no comprimido ou seja em spray, né, por via sublingual, para que ele coloque embaixo da língua e absorva. E, Eduardo, isso aí você está falando tudo coisa de urgência, de sistêmica. A gente pode se deparar com esse tipo de situações. Tá? A gente pode deparar com esse tipo de situações. Mas vamos trazer para uma situação clínica. O paciente chega ao consultório reclamando de muita dor. Né? Ele tem um dente que tem um processo carioso extenso, e ele está reclamando de muita dor. Você pode utilizar, por exemplo, a gente vai falar sobre isso quando falar das prescrições, das posologias, você pode utilizar o cetorolaco, que é um anti-inflamatório não esteroidal, é o Deocil e o Torazegic, Toragesic, desculpa, tá? O Deocil sublingual e o Toragezic sublingual. Tá? Você pode utilizar o cetorolaco sublingual, que ele tem um rápido início de ação e vai diminuir a dor do paciente prontamente. Ele já vai começar a se sentir aliviado e você vai até conseguir um melhor manuseio do paciente nesse momento. Então, aqui um exemplo da via sublingual sendo utilizada por nós para tratar o paciente, para tirar ele do quadro agudo de dor e você poder fazer o procedimento no paciente. A Ana Paula está perguntando, Eduardo, se eu prescrevo piroxicam sublingual, por exemplo, o seu uso é interno, não é? Isso. O que é a definição de uso interno? Uso interno é quando esse fármaco ele vai ser absorvido em algum ponto do trato gastrointestinal. Então, se você vai fazer por via sublingual, é uso interno. Se você vai fazer por via oral, é uso interno. Se você vai fazer por via retal, é uso interno. Mas se você vai fazer por via bucal, aí já não é uso nem interno nem externo, é uso tópico. Tá? Por que uso tópico? Porque na via bucal eu não tenho a necessidade de absorção do fármaco, de entrada do fármaco na corrente sanguínea para que ele faça efeito. Já na via oral, na via sublingual e na via retal, eu preciso que o fármaco seja absorvido. Ele tem que entrar na corrente sanguínea para fazer efeito. Tá? Então, via bucal, como é efeito tópico, você coloca na prescrição uso tópico. Certo? Agora, se for qualquer outra via interal, sublingual, via oral e via retal, você pode colocar como uso interno. Tá? Existe uma coisa que é o seguinte, se a gente administra um fármaco por via oral, mas o efeito dele vai ser local, você até poderia colocar como uso tópico. Exemplo, tá? Só para a gente poder entender isso. Repositor de flora intestinal, ele não precisa ser absorvido, ele não vai entrar na corrente sanguínea para fazer a ação dele. Então, ele é considerado de uso tópico, mesmo ele tendo sido prescrito por via oral. Mas ele é considerado de uso tópico. Os antiácidos, de uma maneira geral, né? Hidróxido de alumínio, você pode também, apesar dele ser prescrito por via oral, o paciente vai engolir, mas a ação dele não necessita da absorção. Então, na teoria,
é um uso também tópico, tá? Para a odontologia, como a gente não faz esses tratamentos são de alçada da gastroenterologia, não é nossa alçada, então a gente não faz nenhum tipo de tratamento por via, o paciente administrando o medicamento por via oral, mas que ele vá fazer ação tópica. Tá? A gente não faz esse tipo de prescrição. Para a gente, via sublingual, via oral e via retal é uso interno, porque os fármacos que a gente pode utilizar, eles precisam entrar na corrente sanguínea para fazer a ação. Ok? A única via de uso tópico, via interal, que a gente pode utilizar para uso tópico é a via bucal. Voltando à via sublingual, como o fármaco vai ser absorvido aqui na língua, já vai entrar na corrente sanguínea, ele não vai sofrer a ação do suco gástrico e também ele não vai sofrer metabolismo de primeira passagem. Então é uma via boa, alternativa à via oral, se nós tivermos fármacos que são altamente degradados pela acidez gástrica ou fármacos que tenham intenso metabolismo de primeira passagem. Desvantagens da via sublingual. Poucas drogas são adequadamente absorvidas. Por quê? Porque o medicamento tem que ser lipossolúvel, ou seja, ele precisa atravessar membrana, ele precisa atravessar gordura. Então, se ele for pouco lipossolúvel, ele não vai conseguir atravessar a membrana das células ali na região sublingual para cair na corrente sanguínea. E o medicamento deve possuir elevada potência. O que é potência de um fármaco? A potência é o seguinte, é a capacidade do fármaco produzir efeito com a menor dose possível. Tá? Então, eu preciso utilizar fármacos que não precisem de uma miligramagem muito alta para fazer efeito. Certo? Tem que usar fármacos que, com poucos miligramas, eles já conseguem produzir o efeito desejado. O paciente não pode deglutir quando a gente prescreve por via sublingual, tem que deixar lá embaixo da língua o tempo todo, ele vai dissolver e vai ser absorvido ali na região. Pelo fato do sabor geralmente ser um sabor desagradável desses fármacos, existe uma grande chance de não aderência ao tratamento. Tá? Então, a via sublingual, para a gente vai deixar para utilizar para esses quadros de urgência, como a gente falou. Como é o caso de uma crise hipertensiva, você utilizar um inibidor de ECA. Nos casos de angina, você utilizar uma nitroglicerina para poder fazer vasodilatação e diminuir, né, aumentar a oferta de oxigênio no miocárdio, vai diminuir a angina desse jeito. E trazendo para a gente, quando o paciente chega com um quadro álgico intenso, você pode administrar o cetorolaco sublingual para ele. A via oral. A via oral, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, via oral inclui via nasogástrica, se o paciente estiver fazendo uso de sonda nasogástrica, é via oral. O paciente não está engolindo, ele está recebendo alimentação por uma sonda que entra pelo nariz e sai no estômago. Do mesmo jeito, se ele está com uma sonda nasojejunal, eu vou administrar o medicamento pela sonda, e isso sim é caracterizado também a via oral. Ou o paciente ele pode estar com uma endoscopia percutânea gástrica ou endoscopia percutânea jejunal. O que é isso? Faz-se um acesso percutâneo através da pele do paciente e bota uma cânula dentro do estômago do paciente, através da pele. Tá? Isso é endoscopia percutânea gástrica. E a jejunal é parecida. Você coloca uma cânula através da pele que vai sair lá no jejum. Então, além do fato do paciente deglutir, qualquer uma dessas formas de nutrição que o paciente esteja fazendo uso são consideradas de via oral. Tá? Então, aqui, a questão da sonda nasogástrica, ó, passa pela cavidade nasal, vem pelo esôfago e vai até o estômago. Então, essa é a nasogástrica.
A nasojejunal, ela vai até a região do jejum, tá? Já no intestino delgado. E aqui a figura ilustrando a endoscopia percutânea gástrica, né, uma cânula ó, colocada através da pele para chegar no estômago do paciente, e uma via, né, uma endoscopia percutânea intestinal ou jejunal, a cânula colocada lá no jejum do paciente através da pele. Como o fármaco que vai ser administrado por uma dessas 4 formas vai ser absorvido ou no estômago ou no intestino, a gente considera isso como sendo via oral também, tá? Ah, Eduardo, eu não vou lidar com isso no meu consultório. Pode ser que lide. A gente não tá totalmente isento de lidar com um paciente desse, não. Tá? Então a gente precisa conhecer essas características também. Como nós falamos desde o início, a via oral é o método mais comum de prescrição para a gente. Tá? Por que é o método mais comum? É o método mais seguro de administração de fármaco. Como assim um método mais seguro? Quando o paciente engole, né, existe um tempo que esse fármaco leva desde a deglutição dele até chegar ao estômago, e do estômago ele sair do estômago, que a gente chama de esvaziamento gástrico, né, o tempo de esvaziamento gástrico, em média 15 a 20 minutos, esse tempo de esvaziamento gástrico, para que esse fármaco vá para o intestino e seja absorvido. Tá? Geralmente os fármacos são mais absorvidos no intestino do que no estômago, a não ser que eles sejam fármacos ácidos. O fármaco ácido é melhor absorvido em ambiente ácido. Ora, como existe esse tempo todo até a absorção, a entrada do fármaco na corrente sanguínea, eu tenho a chance, tá, de que, se o paciente tentar fazer uma overdose de fármaco por via oral, eu tenho a chance de fazer, por exemplo, uma lavagem gástrica e uma lavagem intestinal no paciente e remover conteúdo que foi deglutido, diminuindo, então, a quantidade de fármaco que vai ser absorvida pelo paciente. Diferentemente das vias injetáveis. Uma vez o fármaco injetado por uma via injetável, acabou-se. Não tem como você tirar do paciente. O máximo que você vai poder fazer é administrar um antagonista para tentar minimizar os efeitos daquele fármaco que foi dado para o paciente. Já na via oral, não. Além do antagonista, você tem a chance de remover conteúdo. Por isso que é o método mais seguro. É o método mais conveniente, né? A grande maioria dos pacientes prefere muito mais engolir alguma coisa do que ficar levando injeção o tempo todo, tá? Existem exceções, como, por exemplo, quem vos fala. Eu mesmo tenho grande dificuldade para estar engolindo comprimido, para estar engolindo cápsula. Então, eu, particularmente, prefiro formas farmacêuticas líquidas e, se não tiver jeito, eu prefiro que seja a forma injetável. Tá? Em último caso, comprimido para mim, porque eu tenho muita dificuldade para deglutir. Mas a grande maioria das pessoas prefere fazer o uso da via oral. Por isso que é um método mais conveniente. E é um método mais econômico. Por que econômico? Você não precisa de equipamentos especiais para administrar o fármaco. Você geralmente não precisa se deslocar, né? Via de regra, você não vai se deslocar para um serviço de saúde para fazer o uso do fármaco. Você não precisa ficar internado. Então, isso não gera custo nem para o hospital e nem para o paciente. Por isso que é um método mais econômico. Se a gente fosse pensar nisso tudo aqui, nossos problemas teriam terminado. Né? Não teria nem o porquê de eu estar conversando com vocês aqui hoje. Tá? Só que não é bem assim. Né? Ela não é, para quem é mais antigo, vai entender o que eu vou falar. Tá? Ela não é a nossa via tabajara, seus problemas acabaram. Né? Ela tem as suas limitações. Então, por exemplo, medicamentos que irritam mucosa gástrica, tá? É uma desvantagem.
Tem paciente que, se você fizer o uso de um anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, piroxicam, nimesulida, esse paciente ele relata que fica com uma grande irritação gástrica. Tá? Então, é uma desvantagem da via oral. Interação fármaco-alimento, a gente falou sobre isso, né? Existem alimentos que podem atrapalhar desde a absorção do fármaco até a sua ação, o metabolismo alterar, a eliminação alterar. A gente conversou sobre isso lá em cima. Pacientes com dificuldade de deglutição, né? Pacientes que apresentam quadros de afasia, por exemplo. A gente tem que lembrar que a população está envelhecendo. E os idosos, eles apresentam problemas de deglutição. Pacientes que apresentam distúrbios neurodegenerativos, como Parkinson, Alzheimer, eles podem ter dificuldade de deglutição. E aí? A via oral ela pode não ser utilizada, ela pode não ser útil para a gente. Pacientes com patologias do sistema digestivo ou medicamentos que alterem a motilidade gastrointestinal. Você pode ter, por exemplo, um paciente que apresenta um quadro chamado de ilho paralítico, em que o intestino não se movimenta, não faz peristaltismo. E aí? Por que você vai prescrever para ele algo por via oral? O paciente pode ter doença de Crohn, que é um quadro que diminui a absorção. Né? O paciente ele pode fazer o uso, por exemplo, de fármacos opioides. E os opioides, a gente sabe que eles diminuem a motilidade do trato gastrointestinal. Isso altera a velocidade de absorção. Isso altera a velocidade de excreção, principalmente se o fármaco foi excretado por via biliar. Então, isso pode atrapalhar a nossa terapêutica. Existem fármacos com sabor desagradável. Um dos mais famosos, a dipirona. Né? Dipirona é amarguinha. Então, isso pode atrapalhar na adesão do tratamento. Existem alguns fármacos que não são absorvidos por via oral, como, por exemplo, antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos, gentamicina, amicacina, tobramicina, que é muito utilizado em colírio. Então, se a gente precisar algum dia, na odontologia nem tanto isso vai acontecer com relação ao aminoglicosídeo, mas se você precisar algum dia utilizar um fármaco desse tipo, você não vai poder utilizar a via oral, porque ele não vai ser absorvido. Existem fármacos que sofrem destruição intensa por enzimas digestivas ou pelo pH gástrico. E aí, você vai prescrever por via oral mesmo assim? Não pode, você vai diminuir a eficácia do medicamento. Existe o metabolismo de primeira passagem, como a gente já conversou, né? E tem fármacos que são altamente inativados quando passam pelo metabolismo de primeira passagem, e é uma via que precisa da cooperação do paciente. Né? Se o paciente não coopera, ele não vai fazer o uso do fármaco por via oral, não adianta prescrever pela via oral. É melhor você prescrever por uma via parenteral, é melhor você, por exemplo, utilizar um fármaco que faça depósito e vá sendo liberando aos poucos, como é o caso da penicilina G-benzatina, a benzetacil, em que o paciente faz o uso hoje, né, é aplicado hoje nele, e só vai ser aplicado daqui a 21 dias, porque a benzetacil, a penicilina G-benzatina, ela acumula no músculo e vai sendo liberada aos poucos, de acordo com a oscilação da concentração sérica. Então é melhor você fazer isso, que você vai garantir o tratamento do paciente, do que você utilizar a via oral. Né? Imagina um paciente que não toma o medicamento, ele não gosta de tomar medicamento, e ele tem um processo infeccioso. Não é melhor você fazer o uso da benzetacil ao invés de amoxicilina? Você pelo menos está tratando o paciente. Tá? Então, por isso que a gente precisa conhecer as outras vias, porque nem sempre a gente vai conseguir utilizar a via oral. Aqui é a figura para ilustrar o metabolismo de primeira passagem que a gente falou. Quando o fármaco é absorvido no estômago, ele é absorvido pelas veias, né, que
envolvem o estômago e, de uma maneira geral, elas vão drenar para a veia gastroesplênica. Essa veia gastroesplênica acaba drenando para a veia porta hepática e a porta hepática vem e se abre no parênquima do fígado. E quando ela se abre no parênquima do fígado, o fármaco ele é metabolizado aqui no fígado, tá? Lá nos capilares hepáticos. Depois volta a se formar a veia hepática, e aí sim vai sair o fármaco daqui do fígado para cair na corrente sanguínea sistêmica. Por isso que isso aqui se chama primeira passagem, metabolismo de primeira passagem. Quando é administrado, quando é absorvido pelo intestino, esses fármacos são absorvidos pelas veias, né, pelos plexos venosos, que estão ali drenando o sangue do intestino. Esses plexos venosos, eles acabam desembocando nas duas veias mesentéricas, veia mesentérica inferior e veia mesentérica superior. Essas veias mesentéricas, a inferior drena para a gastroesplênica, que vem cair na porta hepática. E a veia mesentérica superior drena para a veia porta hepática, para formar a veia porta hepática. E aí esse sangue, como nós falamos, vem para o parênquima hepático, se abre nos capilares hepáticos, o fármaco vai ser metabolizado ali, para depois entrar na corrente sanguínea sistêmica. Isso é a primeira vez que ele passa no fígado. Quando esse sangue vai para a corrente sistêmica, que retorna ao fígado, já é a segunda passagem. Tá? Então, por isso que a gente chama isso de metabolismo de primeira passagem. O fármaco já foi metabolizado quando passou a primeira vez no fígado, antes de chegar na corrente sanguínea sistêmica. Um cuidado que nós temos que ter com pacientes que têm alimentação por tubos, tá? Quando for administrar fármaco por via oral em pacientes que fazem uso de sondas, né, nasogástrico ou nasojejunal, ou aquelas endoscopias que nós falamos, endoscopia percutânea gástrica ou endoscopia percutânea jejunal, você tem que usar formas farmacêuticas líquidas, ou então pode ser até a forma sólida, mas ela tem que ser bem triturada e dissolvida em água, porque senão vai entupir o tubo. E fazer a limpeza do tubo antes e depois da administração do medicamento com 20 a 30 ml de água estéril. Tá? Limpa antes para que nada faça interação com o fármaco ou nenhuma sujeira ali, nenhum resto de alimento que está sendo administrado pela sonda possa reter alguma coisa do fármaco. E depois que você administrou o fármaco, você lava de novo. E a última via interal é a via retal, tá? É uma via que ela é para pacientes que não conseguem deglutir. Então, se você tem um paciente afásico que não consegue fazer deglutição, você pode utilizar a via retal. Você tem um paciente pediátrico, você pode utilizar a via retal. Ela foi muito utilizada em pediatria. Hoje eu já não sei se ela é tão utilizada assim em pediatria, pelo menos com os meus filhos, eu particularmente só utilizei via retal se foi para fazer o uso de supositório de glicerina quando eles tinham dificuldade em evacuar, né, para colocar o supositório de glicerina para que eles abrissem lá, lubrificasse o canal anal para que facilitasse a saída das fezes. Mas, por exemplo, como era antigamente, que o paciente tinha febre, a criança tinha febre, lascava supositório de dipirona na criança. Tá? Antigamente era muito utilizado. Eu mesmo, particularmente, minha filha vai fazer 10 anos, meu menino vai fazer 7 anos, eu nunca utilizei via retal que não fosse para esse uso que eu acabei de comentar com vocês. Mas a literatura coloca que é uma boa opção para pediatria. Então, se a criança que não deglute, tem dificuldade, porque geralmente a criança cospe. Né? Quando ela sente o medicamento com gosto ruim, como é a dipirona, por exemplo, ela não engole, ela cospe. Tá? E aí, para que você não faça o uso de uma via
injetável, né? A mãe não precisa internar a criança ou não precisa estar levando no serviço de saúde o tempo todo para fazer a via injetável. E para quem já tomou, no caso específico da dipirona, para quem já fez uso da dipirona parenteral, ela dói e dói para chuchu, tá? Tanto na endovenosa, dói menos, mas dói um pouquinho na endovenosa. E dá muito sono na endovenosa também. Mas na intramuscular, você vai à lua, conta as crateras e volta. Dói um bocado de pirona na via intramuscular. Então, você pode fazer o uso, por exemplo, da via retal. Grande parte do medicamento evita metabolismo de primeira passagem, tá? Porque a absorção é no canal anal, e a gente vai mostrar isso na figura daqui a pouco, por que evita o metabolismo de primeira passagem, e não causa irritação gástrica, né? Já que o fármaco pela via retal não entra em contato com a mucosa gástrica, você evita a irritação gástrica local, tá? Por que a via retal, grande parte do medicamento, né, a literatura diz que não é 100%, grande parte do medicamento evita o metabolismo de primeira passagem. Quando a gente faz o fármaco, a administração pela via retal, ó, o fármaco vem no máximo aqui até a região do reto, né? Aqui é o cólon descendente, sigmoide, a próxima porção do intestino grosso é o reto. Então, se é via retal, o fármaco, deixa a seta aparecer para mim, apareceu, o fármaco, ele vai ser absorvido aqui, na região do reto. E essa região aqui de reto e ânus, a drenagem venosa não é pelas veias mesentéricas, e sim por um plexo venoso chamado plexo venoso hemorroidal. Esse plexo hemorroidal não drena para a veia porta, drena diretamente para a veia cava inferior. Logo, o fármaco que é absorvido por via retal não vai para o fígado, vai para a corrente sistêmica. Agora, por que a literatura coloca aqui grande parte, não é 100%? Porque alguma porção do fármaco, depois que ele é introduzido no ânus do paciente e vai para o canal retal, ele pode se dissolver e subir um pouco mais, chegar no cólon sigmoide. Aí sim, essa porção que chegou no cólon sigmoide é absorvida pelas veias mesentéricas e aí sim vai para o sistema porta-hepático. Tá? Se for, por exemplo, o enema, que é a forma farmacêutica líquida para instilação via retal. Como é líquido, no momento que você faz a instilação aqui via retal, o líquido pode chegar no cólon sigmoide, e aí vai ser absorvido pela veia mesentérica. Tá? Então, por isso que a literatura coloca isso, que grande parte evita o metabolismo de primeira passagem, porque a maior parte é absorvida lá no reto e no ânus, que são drenados pelo plexo hemorroidal, e esse plexo hemorroidal drena diretamente para a veia cava. Até aqui tranquilo com relação às vias que a gente conversou, as vias enterais. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma pergunta, coloquem lá no chat que eu estou acompanhando vocês aqui, tá? Vamos, então, para a próxima parte da nossa conversa, que é a gente falar das vias parenterais. Tá? Por que se chama via parenteral? Tá? Via parenteral, né, para é ao lado, e enteral, intestino. Então, é uma via que, teoricamente, está ao lado da via enteral. Ela pode ser utilizada em detrimento, tá, a via enteral. Por isso que ela é chamada de via parenteral. Principais indicações das vias parenterais. Tá? Em cima disso é que a gente começa a raciocinar quando também escolher. Para drogas pobremente absorvidas pelo trato gastrointestinal, como, por exemplo, nós falamos lá dos aminoglicosídeos. Tá?
Quando o paciente tem uma infecção generalizada, que é a septicemia, né, ou a sepsis, que ela é detectada principalmente no leucograma, quando o paciente tem uma leucocitose acima de 11.000, se eu não me engano, agora de cabeça não vem o número correto, mas se eu não me engano, acima de 11.000 já é considerado sepsis, e aí o paciente precisa de tratamento sistêmico o mais rápido possível, tá, para poder não deixar essa leucocitose aumentar mais ainda. Quanto maior, significa que a infecção está aumentando a sua intensidade, digamos assim. Você pode prescrever a micacina para o paciente, por exemplo. Tá? E a micacina não é absorvida pelo trato gastrointestinal. Vai ter que ser administrada de forma parenteral. Usa-se via parenteral para drogas que sofrem intenso metabolismo de primeira passagem, tá? Como nós conversamos. Então, se eu tenho uma droga que ela, quando entra no fígado, ela já é muito degradada, é melhor utilizar uma forma injetável, que vai fugir desse metabolismo de primeira passagem. Quando eu quero ação rápida, tá? Então, por exemplo, a gente viu lá no início, e aqui a gente pode estabelecer até como uma regra para a gente. Se o paciente se apresenta para a gente com um processo inflamatório ou processo infeccioso, em que ele está apresentando algum quadro que indique comprometimento sistêmico, tá? Como assim, Eduardo? Você vê uma infecção numa área mais extensa, o paciente tendo linfadenopatia, é uma infecção que não apresenta limites, tá? Ela não está bem localizada, tá? Ela é mais uma celulite do que um abscesso. Paciente com febre, o paciente que apresente qualquer tipo de assimetria por conta do aumento de volume, tá? Como foi o caso que nós vimos no início da aula da angina de Ludwig, o paciente com aquele aumento de volume no pescoço, como também nos abscessos odontogênicos que a gente vê, que a gente geralmente recebe o paciente tem um inchaço no rosto. Ali está inchado porque o abscesso está em franca evolução. Eu preciso controlar isso o mais rápido possível. Então a gente pode lançar a mão da utilização de um anti-inflamatório por via parenteral, né, por via injetável. Se você tiver disponibilidade, utilizar um antibiótico por via injetável para que ele haja o mais rápido possível. Né? Você pode utilizar também a chamada dose de ataque, né, que é quando você faz uma dose maior do que a usual para que a concentração sérica aumente rapidamente. Você consiga chegar na DL 90, que é a máxima concentração bactericida de um antimicrobiano, tá? Para que chegue o mais rápido possível. E aí você faz a chamada dose de ataque. Né? Da amoxicilina, por exemplo, a dose de ataque é você prescrever 1 grama para o paciente. Então ele faz uso de 2 comprimidos, ou 2 cápsulas de amoxicilina na primeira tomada, e nas subsequentes ele vai fazendo de 8 em 8 horas os 500 miligramas usuais, que a gente conhece. Mas quando eu quero ação rápida, se eu preciso de ação rápida, eu posso prescrever por via parenteral. E isso a gente procura fazer bastante no serviço, principalmente se a gente dispuser de, isso trazendo para o SUS, tá? A gente falando no SUS, se a gente dispuser de equipe de enfermagem e farmácia no posto, tá? Porque aí você tem a chance maior de ter o fármaco injetável e ter quem faça a aplicação desse fármaco. Então, quando eu trabalhava no interior, em Ouro Branco, aqui no interior de Alagoas, eu trabalhava numa unidade básica de saúde, e eu tinha acesso à farmácia e tinha acesso à equipe de enfermagem. Então, quando o paciente chegava com um quadro desses, inflamatório ou infeccioso, que causava já assimetria facial no paciente, eu prescrevia logo o anti-inflamatório por via parenteral, né, por via injetável, e o paciente já fazia o uso logo, para poder o quê?
esse anti-inflamatório começar a agir o mais rápido possível, para controlar esse processo inflamatório. Tá? Então, é uma indicação. Se eu preciso agir rapidamente, eu posso utilizar uma via parenteral. E aí, coloquem isso até como regra para vocês. Mais uma vez, se o paciente apresenta um processo infeccioso inflamatório, com comprometimento sistêmico, com assimetria de face, prescrevam pelo menos o início por uma via parenteral, por via injetável. Pelo menos no início. E depois ele vai fazer o tratamento subsequente pela via oral normalmente. Ela é indicada para melhor controle da posologia. Tá? Se é um paciente que ele não coopera, ele não faz o tratamento como deveria fazer em casa, a gente vai fazer pela via parenteral, para garantir que ele vai tomar o medicamento da maneira correta. Pacientes inconscientes também é indicação. O paciente inconsciente ele não vai engolir. Você não vai prescrever via oral para um paciente inconsciente. Você vai prescrever por via parenteral. Tá? Então, se você tem a sua habilitação em odontologia hospitalar, está atuando em UTI, tem um paciente com processo infeccioso, ele está inconsciente na UTI, ele está sedado, está em coma, sei lá o quê, a prescrição tem que ser por via parenteral e não por via oral. Não tem como ele fazer o uso por via oral. Desvantagens das vias parenterais. É uma via mais dispendiosa, né? Por que mais dispendiosa? Porque você precisa de um equipamento adicional, nem que seja uma seringa, para fazer o uso da via parenteral. Requer pessoal treinado, não é qualquer um que faz a aplicação de um fármaco por via parenteral, a não ser aquele senhor no interior aí de algum estado que eu não lembro agora, que o vídeo viralizou, que ele tomou a seringa da vacina contra a Covid da mão da técnica e ele mesmo aplicou o fármaco nele, né, a vacina nele. Evita ou dificulta a automedicação. E aqui a gente precisa trabalhar esse conceito rapidinho aqui de automedicação. Conceitualmente, farmacologicamente, terapeuticamente falando, automedicação não é algo ruim. O que é a automedicação do ponto de vista terapêutico? É o próprio paciente poder administrar o fármaco para si. Então, automedicação não é algo ruim. Se o paciente consegue tomar um medicamento sozinho, é bom. Ele vai para casa e faz tratamento em casa. O que é ruim do ponto de vista farmacológico, conceitual, é o que a gente chama de autoprescrição, que é o paciente determinar, ele mesmo determina o que ele vai tomar. Tá? Então, a gente já cansou de receber, o paciente chega no consultório para a gente, doutor, eu estava com tal coisa e tomei um remédio. E ele até às vezes fala, eu tomei um antibiótico, você já fica com a orelha coçando, né? Aí pergunta, o que foi que você tomou? Aí ele fala, diclofenaco. Aí, ufa, não é um antibiótico, é um anti-inflamatório, mas ele não sabe disso. Tá? Às vezes ele chega, eu tomei tetraciclina, tomei amoxicilina, né? Ele decide o que ele vai tomar. Então, isso é que é ruim. Autoprescrição, conceitualmente falando, é que é ruim. Automedicação, não. Se o paciente consegue engolir um medicamento, se ele consegue se auto-administrar, é ótimo para a gente. Mas existe uma corrente de autores que define a automedicação como sendo o paciente escolher o que vai tomar. Tá? Então, nesse ponto de vista, a via parenteral, ela tem essa desvantagem de evitar ou dificultar a automedicação, por quê? Via parenteral, nem todo mundo consegue se automedicar, então evita ou dificulta a automedicação. O paciente vai ter dificuldade para se administrar o fármaco. Tá? Então, do ponto de vista farmacológico, é uma desvantagem ele evitar ou dificultar a automedicação. O paciente não vai conseguir se administrar o fármaco, ele precisa comparecer ao serviço para poder fazer o uso do medicamento. Uma vez administrado o medicamento, a gente não pode impedir sua distribuição, né? Foi o que nós falamos. Uma vez o fármaco injetado no corpo do paciente,
o máximo que você pode fazer é administrar antagonista para tentar minimizar os efeitos. Você não consegue retirar o que foi administrado. Como é uma via que consegue maiores concentrações iniciais rapidamente, é uma via também que tem um grande risco de toxicidade. Tá? Então também tem que ser usada com cautela por isso. É uma via invasiva, aumenta os riscos de infecção, né? Porque você vai introduzir uma agulha na intimidade dos tecidos do paciente. É uma via dolorosa, a subcutânea dói mais que a intramuscular, e a intramuscular dói mais do que a endovenosa, via de regra. E as vias parenterais são rejeitadas por muitas pessoas, por quê? Né? Porque nem todo mundo gosta de levar injeção, né? Nem todo mundo gosta de ser furado. Então, aqui, como nós falamos, nós temos as parenterais por injeção, a intravenosa, a intramuscular e subcutânea, e as parenterais especiais, intracardíaca, intraarterial, intratecal, intraperitoneal, intraóssea, intraarticular e intradérmica. Para nós, enquanto clínicos, interessa basicamente essas três, intravenosa, intramuscular e a subcutânea, principalmente a intravenosa e intramuscular, tá? Vamos falar um pouquinho delas. A via intramuscular, ela tem um efeito mais rápido do que a via oral. Então, por isso que eu falei ainda agora, se eu tenho um paciente que tem um edema importante causado por infecção odontogênica e eu preciso entrar com anti-inflamatório, eu posso fazer a primeira dose do anti-inflamatório, a dose inicial, eu posso fazer por via intramuscular, por exemplo. E aí depois o paciente vai fazer o tratamento em casa por via oral. Mas naquela primeira dose, você já faz a utilização de uma via injetável para quê? Para começar o tratamento mais rapidamente. É uma via de relativa segurança. Ela não é tão segura quanto a via oral, porque a gente não consegue remover conteúdo, porém, comparado com a via intravenosa, ela é mais segura. Né? Por quê? Você introduz o medicamento no músculo do paciente, ainda vai levar um tempo para esse fármaco ser absorvido e entrar na corrente sanguínea do paciente. Enquanto que na via intravenosa, não. Você já está depositando o fármaco dentro do sangue do paciente, dentro do compartimento vascular. Pode ser utilizada como via de depósito, né? A gente falou, deu o exemplo da benzetacil, né? Que fica acumulado no músculo. Ela deve ser utilizada para volumes até 5 ml, tá? Então, por exemplo, o diclofenaco, a gente vai ver daqui a pouco, o diclofenaco, tanto sódico quanto potássico, a gente encontra ele para injeção em frasco ampola de 25 miligramas a cada ml. Com uma dose a ser prescrita para o paciente de 50 miligramas, a gente precisa fazer somente 2 ml para o paciente. Está dentro dos 5 ml no máximo para fazer o uso da via intramuscular. Tá? Então é isso que a gente precisa pensar. Se eu vou fazer um volume menor do que 5 ml, se é necessário um volume menor do que 5 ml, eu posso até fazer o uso da via intramuscular. Passou de 5 ml, somente a via intravenosa. Tá? Ou intraarterial, se for o caso. Então, até 5 ml eu posso fazer a via intramuscular. Ela é para qualquer tipo de solução, isso também é importante a gente saber para poder escolher a via. Se a gente tiver, por exemplo, diante de um quadro anafilático, o paciente tem um quadro alérgico, eu posso fazer o uso do medicamento chamado Fenergan, que é a prometazina. E aí a prometazina, ela tem o veículo dela é oleoso. Então, se eu precisar fazer uso do Fenergan no paciente, Fenergan injetável, eu não posso fazer ele por via intravenosa. Por quê? Se o veículo é oleoso, a gente sabe que óleo e água não se misturam. Logo, não posso utilizar o Fenergan por via intravenosa, senão eu vou formar êmbolos no interior do vaso sanguíneo, né? A gente vai ter massa de
de medicamento, né, do Fenergan, sem dissolver no sangue, e aí essa massa gordurosa, em algum momento ela vai ocluir um vaso de menor calibre do que essa massa. E aí vai formar o que a gente chama de embolia. Isso pode ser grave, o paciente pode até morrer. Ele pode infartar, ele pode ter um AVC isquêmico, ele pode ter um problema de embolia pulmonar e ele pode vir a morrer. E é uma via que nos dá uma maior biodisponibilidade do que a via oral. Ou seja, chega mais fármaco na corrente sanguínea quando eu administro por via intramuscular do que quando eu administro por via oral. Então é mais um motivo pelo qual, se eu tenho a necessidade, né, como nós falamos, um paciente com um processo infeccioso inflamatório causando assimetria facial, é melhor utilizar a via intramuscular porque eu vou ter uma maior quantidade de fármaco chegando na corrente sanguínea do que se fosse pela via oral. Então, quando é que eu uso via intramuscular? Para pacientes que não deglutem, né, se eles não engolem, eu posso usar a via intramuscular. Quando eu quero rápido início de ação, como a gente falou ainda agora. Para pacientes não cooperativos, né, se é aquele paciente que não vai tomar o medicamento em casa, não adianta você prescrever por via oral a amoxicilina que ele não vai tomar. Você prescreve para ele a bezetacil. Vai doer? Vai. Vai ser intenso? Vai. Mas você está pelo menos tratando o paciente. Para medicações que irritam o trato gastrointestinal, você pode fazer o uso da via intramuscular. E quando eu quero evitar metabolismo de primeira passagem também, porque não vai passar pelo fígado antes de chegar na corrente sanguínea, né? Entra na corrente sistêmica sem passar primeiro pelo fígado. Quando é que eu não posso utilizar? Pacientes com coagulopatias. Se o paciente ele tem um problema de coagulação, ou, por exemplo, é um paciente que está em tratamento anticoagulante, né, aquele paciente que tem histórico de AVC, histórico de infarto, e ele faz o uso de anticoagulante ou antiagregante plaquetário, né, ácido acetilsalicílico, varfarina, clopidogrel, esses fármacos anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. Se ele faz uso, não prescreva para ele por via intramuscular, porque senão ele pode fazer um sangramento importante, ele pode fazer um hematoma importante ali. Áreas de edema e áreas de inflamação, também não faça a injeção, você não vai prescrever a via intramuscular para ele se o músculo dele estiver inflamado ou edemaciado, porque o pH naquela região está alterado. E isso pode fazer com que haja uma absorção alterada do fármaco. O paciente em choque, o que é o choque? O choque é uma condição onde há um menor fluxo sanguíneo acontecendo. Tá? Se eu tenho um menor fluxo sanguíneo acontecendo, significa o quê? Que perifericamente esse sangue ele vai chegar menos na periferia. Tá? O corpo vai querer que esse sangue circule mais centralmente e menos na periferia. Por isso que o paciente, quando entra no quadro de choque, ele apresenta o quadro de choque, ele fica pálido, porque ele faz uma vasoconstrição periférica. Ora, se ele fez uma vasoconstrição periférica, vai ter sangue no músculo para fazer a absorção do medicamento? Não vai. Então não tem para que eu prescrever a via intramuscular. Existem os riscos de infecções, né, por conta da injeção, lesão em nervo, injeção intravascular. Por isso que toda vez que você vai fazer uma injeção, você precisa aspirar para poder saber se está dentro de um vaso ou não. Quando o paciente apresenta falta de massa muscular, né, pacientes críticos que fazem uma sarcopenia severa, ele não vai ter massa muscular que aguente uma injeção intramuscular, então não é para fazer, não é para prescrever, e é uma via de absorção variável, porque vai depender do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo. Porém, mesmo assim, a absorção ainda é melhor do que pela via oral. Locais para fazer injeção intramuscular, no deltoide, no músculo deltoide do ombro, no vasto lateral da coxa
e no glúteo máximo, também conhecido como grande glúteo. Então, a gente tem aqui a figura ilustrando, ó, o vasto lateral da coxa, o deltoide, que é o que a gente está vendo aí muito na aplicação da injeção da vacina contra a Covid, e a região glútea, né, o quadrante superior externo do glúteo máximo para você fazer a injeção nos glúteos. E a veia endovenosa, né, que é a mais importante em emergências. Por que ela é a mais importante? Porque ela é a via que nos dá 100% de biodisponibilidade. Tudo que você administra para o paciente chega na corrente sanguínea. É uma via de menor latência, início rápido de ação. É por isso que a gente escuta muito na urgência, precisa fazer a administração de algum medicamento de ação rápida, o médico já fala logo, pega a veia para poder administrar. Nos dá uma maior precisão na dosagem, porque eu sei que tudo que eu estou administrando para o paciente está caindo na corrente sanguínea diretamente. Então eu tenho um melhor controle na dosagem do paciente. Eu posso controlar a velocidade de administração. Né? A gente sabe que os equipos para administração de fármacos por via endovenosa, né, eles têm aqueles dispositivos que ficam correndo no tubinho para poder aumentar ou diminuir a velocidade de administração. E até quando você tem a necessidade de uma rápida infusão, como por exemplo, um paciente chocado, em que você precisa infundir volume nele, você faz o acesso periférico, né, pega a veia do paciente, e aí o que o médico chega lá no frasco e faz? Ele fura o frasco. Na hora que ele fura o frasco, o soro que está ali dentro, ele corre rapidamente para o interior do vaso do paciente. Tá? Então é só para ilustrar que você pode controlar a velocidade de administração de um fármaco na via endovenosa. Ela é utilizada também para substâncias irritantes ou com tonicidade e pH diferente dos líquidos orgânicos. Isso pode causar irritação no tecido, pode causar lesão tecidual. Então é melhor você fazer o uso já pela via endovenosa. E é quando eu posso utilizar grandes volumes. Né? Então, volumes acima de 5 ml, você pode prescrever pela via endovenosa. Então, a figura só para ilustrar, né, a via endovenosa, o catéter introduzido no interior da luz da veia, e aqui vai ser feita a administração do medicamento. Desvantagens da via endovenosa. A latência baixa, ou seja, como ela é uma via de rápido início de ação, isso pode ser perigoso para o sistema cardiovascular e para o sistema nervoso central. Tá? Porque isso pode fazer uma alteração rápida nesses sistemas e o paciente pode vir, inclusive, vir a óbito. Se você usa, por exemplo, um fármaco que deprime o sistema nervoso central e faz por via endovenosa, essa depressão pode ser tão intensa que leva o paciente ao coma. Se você usa um fármaco que faz bradicardia, por exemplo, né, diminui o ritmo cardíaco, no sistema cardiovascular, isso pode ser tão intenso que pode levar à parada cardíaca. Maior risco de alergias e infecções, porque você está administrando o fármaco dentro do vaso sanguíneo do paciente, então você tem uma maior chance de desenvolver alergia e uma maior chance de uma infecção poder se espalhar também. Não serve para substâncias oleosas, como nós falamos no exemplo do Fenergan, né? Se eu tenho um fármaco que tem um veículo oleoso, não posso usar a via endovenosa. Dificulta a automedicação, como nós conversamos ainda há pouco, né? O paciente tem dificuldade de se auto-administrar o medicamento, então isso é uma desvantagem. É mais dispendiosa, porque você pode precisar de algum equipamento, alguma coisa para fazer a administração, você não faz sem, por exemplo, ter no mínimo uma seringa para isso. Requer pessoal treinado, né? Ninguém, não é todo mundo que sabe pegar a veia, sabe fazer o acesso venoso. Pode causar irritação no local e pode causar flebite, que é a inflamação da veia, ou necrose tecidual,
em casos de extravasamento. Então, tem que estar sempre de olho naquele local onde está sendo infundido o medicamento, porque se tiver ruptura do vaso, esse medicamento ele extravasa para o tecido do paciente, né, para o intestino do paciente, e isso pode causar necrose tecidual. Tá? E aí o paciente pode até ter que fazer alguma cirurgia para debridar, ter que fazer a amputação de alguma parte do corpo por conta dessa necrose que aconteceu. E a subcutânea, ela é uma via que, para a gente na odonto, ela é raramente utilizada. Tá? A gente praticamente não usa a via subcutânea porque ela tem absorção variável e não confiável. Para odonto, um grande exemplo do uso da via subcutânea é quando você prescreve heparina para um paciente que você faz um tratamento, por exemplo, em ambiente hospitalar, e esse paciente vai ficar acamado por um tempo. Todo paciente que fica acamado, ele precisa ser submetido à profilaxia de tromboembolismo. Porque como ele fica acamado, ele não movimenta, né, ele não deambula, né, ele não se movimenta, e isso dificulta o retorno venoso. E uma vez o sangue estagnado, sem ter um fluxo normal, ele fica propenso a coagular dentro do vaso. E aí pode fazer um trombo. Ok? Então, a figura só para ilustrar as três vias, ó, a via intravenosa, né, vai para até a veia do paciente, a via intramuscular, depositada no músculo do paciente, e a subcutânea, que é quando você passa a tela subcutânea e é administrada aqui, ó, tá? Acima do músculo e abaixo da pele do paciente. A via inalatória, como nós falamos, né, ela é uma via que pode ser utilizada também na odontologia, mas ela é mais utilizada quando a gente faz a sedação inalatória, tá? Pode ser utilizada para fármacos que agem diretamente nos pulmões, como agonistas beta-2, anticolinérgicos e corticosteroides. Exemplo, paciente asmático. A bombinha do paciente asmático é um agonista beta-2. Tá? Formoterol, por exemplo, tá? É um agonista beta-2. E é uma via de rápido início de ação. Para quem já acompanhou algum procedimento de sedação inalatória, por exemplo, é questão de minutos, o paciente ele já se apresenta sedado. Tá? Ele já apresenta o nível de sedação consciente que a gente quer bem rapidinho. Como conversamos, utilizada para sedação consciente, né? A sedação consciente ela é a base da mistura de oxigênio e óxido nitroso. Geralmente você começa com 10% de óxido nitroso na mistura e vai aumentando a concentração de óxido nitroso e diminuindo a concentração de oxigênio até atingir a sedação que você quer. Tá? Desde que não ultrapasse 70% de óxido nitroso e 30% de oxigênio. Esse é o nível máximo. Isso que a gente faz de variar a concentração de oxigênio e de óxido nitroso, a gente chama de titulação. Tá? Então, quando você está variando a concentração de duas substâncias em uma solução, mesmo que seja uma solução gasosa, tá? Uma mistura gasosa, a gente chama isso de titulação. Tá? Então, aqui a gente traz um quadro, esse quadro eu vou colocar lá no grupo, para que vocês deem uma olhada, com relação às vias, tá? Que é o resumo do que a gente conversou, com relação ao padrão de absorção, a utilização especial dessas vias e os limites e precauções, tá? Isso aí eu faço o print e boto lá no grupo para que vocês deem uma olhada, que é mais o resumo do que a gente conversou até agora. E aqui é uma outra figura só para ilustrar por onde os fármacos andam, né, depois que eles são absorvidos por alguma via. Isso é importante a gente conhecer. Oral retal, absorvido pelo intestino. Como é absorvido pelo intestino, vai para o sistema porta, passa pelo fígado, no fígado ele pode ser metabolizado, e aí o fármaco ele ou é eliminado pelos rins, ou é conjugado à bile para ser eliminado, ou ele vem para o plasma. São as três coisas que podem acontecer com esse fármaco.
Na via intestinal, ele ainda pode ser eliminado pelas fezes diretamente. Na percutânea, né? Entra na pele e aí vai para a corrente sanguínea e volta para a pele para poder fazer ação. Ou ele também pode ir para as glândulas, e aí nas glândulas ele ser eliminado nas secreções, como na glândula mamária, ser secretada pelo leite. Na sudorípara, ser secretada pelo suor. Músculo, a via de entrar no plasma e retornar ao músculo, tá? Intravenosa é a única que vai diretamente tudo para o plasma, não tem ninguém intermediário para isso. Intratecal, o fármaco entra pelo líquido céfalo-raquidiano, pelo líquor, daqui ele troca com o cérebro, e do cérebro, do sistema nervoso central, é que aí sim ele vem para o plasma. E aí do plasma é que pode ocorrer tudo que a gente está vendo, de vir para os rins para ser eliminado, ou de vir para as glândulas para ser eliminado pelas secreções. E a inalatória que vem, o fármaco vem pelo pulmão, e daqui ele vai para o plasma ou para o ar expirado para ser eliminado. Fármaco no plasma, a depender das suas características, ele pode atravessar a barreira hematoplacentária e vir para o feto. Tá? Então, existe a classificação dos fármacos, classificação de risco dos fármacos para gestante, tá? E que nós temos fármacos mais seguros e fármacos que devem ser totalmente evitados, são os fármacos de risco X, tá? Para a gente finalizar essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho das posologias, do que a gente pode utilizar, tá? Dos fármacos que a gente, no dia a dia, utiliza mais na clínica odontológica. Então, com relação ao anti-inflamatório esteroidal, corticosteroides, o ideal é você utilizar em dose única pré-operatória, 4 a 8 miligramas, 1 hora antes do procedimento para adultos, ou a betametasona, nisadexametasona, e a betametasona 0,5 miligramas por quilo de peso. Pode ser em solução oral, 1 gota por quilo de peso 1 hora antes, ou isso aqui você pode fazer injetável também, tá? No paciente. Se for um paciente que não consegue engolir, você pode fazer essa dose única também, de acordo com essa posologia, de forma injetável. E aí sim, se necessário, se for um procedimento que a gente espera ter uma inflamação, um processo inflamatório importante, aí sim ele vai continuar por até 3 dias, de 6 em 6 horas, fazendo o uso das mesmas doses que foram prescritas de forma preemptiva, tá? Antes do procedimento. Por que 3 dias? Porque é o pico do processo inflamatório, né? A gente sabe que o processo inflamatório ele atinge o seu pico de 48 a 72 horas após o procedimento. E a partir daí ele cai. Se ele em 3 dias não começa a resolver, alguma coisa está errada. Tem algo ali que está perpetuando essa inflamação. A gente precisa intervir para resolver. Com relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem o ibuprofeno, que é o mais utilizado. Tá? Hoje em dia ele é o que é mais prescrito. Nós temos várias apresentações do ibuprofeno, mas basicamente a gente pode utilizar ele em comprimidos 600 miligramas a cada 8 horas, isso aqui para o adulto, tá? 600 miligramas a cada 8 horas e 300 a 400 miligramas a cada 6 horas. Se for para criança, nós temos a opção de utilizar a solução em gotas de 50 miligramas por ml. Isso vai dar para a gente utilizar 1 gota por quilo de peso. Tá? Então, a regra prática do ibuprofeno gotas é 1 gota por quilo de peso na criança, até o máximo de 40 gotas. Tá? Até o máximo de 40 gotas. E pode ser de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Tá? Lembrando que ibuprofeno é o único anti-inflamatório que a gente pode utilizar com segurança para criança. Fora o ibuprofeno, nenhum outro anti-inflamatório não esteroidal tem segurança. A gente não tem estudo robusto mostrando segurança de outros anti-inflamatórios não esteroidais na pediatria. Alguns autores dizem que a nimesulida seria segura, por ser um fármaco também com baixos efeitos adversos. Mas não há estudo robusto mostrando isso. Então, se for utilizar anti-inflamatório para criança,
não quer usar o corticoide, usa o ibuprofeno. O Profenid injetável também pode ser utilizado, tá? De 100 a 300 miligramas por dia. Você pode fazer o uso dele intramuscular, injetando lentamente, ou, na sua prescrição, você orientar para diluir em 100 a 150 mililitros de soro fisiológico ou glicosado e deixar correr na veia por 20 minutos. Tá? Diclofenatos também são utilizados bastante na nossa clínica, né, na clínica odontológica. Os dois diclofenacos que a gente utiliza, que a gente conhece, é o sódico e o potássico. O sódico, o nome mais conhecido é o Voltaren, o potássico, o mais conhecido é o Cataflam. A gente prescreve 50 miligramas a cada 8 horas, tá? Ou, se for injetável, como a gente falou, ó, o frasco ampola, tanto do sódio como do potássico, é de 25 miligramas por ml. Como eu preciso de 50 miligramas, eu faço 2 ml dessa solução intramuscular no paciente. Tá? Então, diclofenaco sódico ou potássico, 2 ml do frasco ampola intramuscular, se for utilizar a via injetável. Os oxicans, né? A gente tem o piroxicam, que é o Feldene, 20 miligramas pode ser um comprimido a cada 24 horas. O tenoxicam, que é o Tilatil, 20 miligramas, um comprimido a cada 24 horas, ou injetável, um frasco ampola, 2 ml, tá? Porque cada ml é 10 miligramas, então 2 ml a cada 24 horas via endovenosa. E o meloxicam, que é o Movatec, de 7,5 a 15 miligramas a cada 24 horas, um frasco ampola de 1,5 ml, porque o frasco ampola tem 10 miligramas por mililitro. Então, se eu quero 15, eu faço 1,5 mililitro, tá? 1 ml e meio a cada 24 horas por via endovenosa. A nimesulida também é muito utilizada, né? E principalmente por ser um fármaco, além da nimesulida ser um anti-inflamatório não esteroidal, mais seletivo para a ciclooxigenase 2, então traz menos efeitos adversos, né? É mais seguro, digamos assim. A gente tem o Scaflan e o Nisolid, que basicamente são de 100 miligramas em comprimido, tá? Não, a gente não encontra a nimesulida injetável. E se for criança, a literatura coloca que eu posso utilizar 2,5 miligramas por quilo de peso a cada 12 horas, ou a regra prática, 1 gota por quilo de peso. Porém, mais uma vez, na literatura não há estudos robustos mostrando segurança da nimesulida em criança. Se for utilizar anti-inflamatório não esteroidal, para criança, preferência ao ibuprofeno. Aqui o cetorolaco, que a gente conversou, tá? Ele pode ser feito por via intramuscular ou via intravenosa, tá? Se for adultos, menos de 65 anos, você pode fazer de 10 a 60 miligramas via intramuscular ou de 10 a 30 miligramas por via intravenosa. Idoso com mais de 65 anos, 10 a 30 miligramas por via intramuscular ou 10 a 15 miligramas por via intravenosa. Crianças, a literatura coloca a possibilidade do uso para criança, mas, mais uma vez, eu, particularmente, não conheço estudos que mostrem segurança de outro anti-inflamatório para criança que não seja o ibuprofeno. A literatura bota que pode se utilizar, mas eu, particularmente, não recomendo. Tá? Como está aqui, ó, principalmente para criança com menos de 2 anos de idade, não há eficácia e segurança estabelecidas. Então é melhor evitar. E de uma maneira geral, para criança, eu particularmente acho melhor evitar.
O cetorolaco ele é mais utilizado pela gente por via sublingual. Como nós falamos, o paciente chega para a gente no consultório com dor, eu faço 10 miligramas a cada 6, 8 horas para ele. Ele chegou no consultório, eu administro 10 miligramas de cetorolaco via sublingual para ele. Tá ok? Então, mais uma vez mostrando a gente saindo da via oral. Dipirona, 500 miligramas ou a 1 grama a cada 6 horas, tá? Por até 5 dias. E a gente pode fazer isso tanto por via oral como por via parenteral, seja via intramuscular ou via intravenosa. O paracetamol, ele deve ser utilizado por via oral, tá? Então a gente faz de 500 a 750 miligramas a cada 6 horas por até 5 dias, tá? Não por via endovenosa. Paracetamol para criança, tá aqui, ó. O cálculo é 10 a 15 miligramas por quilo de peso de 6 em 6 horas. Regra prática para o paracetamol para criança, 1 gota por quilo de peso, se você for utilizar a solução oral. Se não, faz esse cálculo de 10 a 15 miligramas por quilo de peso para utilizar, se for o caso, você utilizar alguma forma sólida para criança. Lembrar que existe o risco de hepatotoxicidade do paracetamol, né? O seu metabólito ele é altamente hepatotóxico, e lembrar que a solução oral do paracetamol ele contém sulfito, tá? Só na solução em gotas. No comprimido de paracetamol não tem sulfito, mas na solução oral tem sulfito. Então, se for prescrever a solução oral, cuidado que o paciente pode apresentar alergia. Já a dipirona para criança, né, eu particularmente não recomendo muito utilizar a dipirona para criança, mas tem vezes que a mãe só quer utilizar, tá? Lembra que a dipirona ela pode fazer, né, tem um risco de fazer aplasia de medula. 15 miligramas por quilo de peso é o cálculo. Na regra prática da dipirona gotas, meia gota por quilo de peso. Então, se a criança tem 10 quilos, 5 gotas. 20 quilos, 10 gotas. E se ela tiver um número ímpar de peso, Eduardo, você tem uma criança de 23 quilos. 23, quando você divide por 2, dá 11,5. E aí? Você dá 12 gotas ou dá 11 gotas? Eu prefiro trabalhar com menos, para não correr o risco de toxicidade. Tá? Então, se a criança tem o peso ímpar, você vai no número inteiro da divisão. Tá? Como assim? A criança tem 23 quilos. Dividiu por 2, dá 11,5. Então, você dá 11 gotas para a criança. E você pode diluir a dipirona, né, no suco ou na água, porque a gente sabe que a dipirona tem um sabor amargo, né, para a criança aceitar é mais difícil. Existem algumas soluções que já vêm, né, saborizadas, que também podem ser utilizadas. Aqui os antibacterianos inibidores de síntese de parede, que são os principais utilizados pela gente, tá? A família das penicilinas, né? Penicilina G-benzatina, que é a bezetacil, por via intramuscular, 1,2 a 2,4 milhões de unidades internacionais no adulto, e na criança 5 mil unidades internacionais por quilo de peso por dia. E o intervalo de aplicação, 3 semanas, como nós falamos. Ampicilina via oral, 500 miligramas no adulto, 12,5 a 50 miligramas por quilo de peso por dia, a cada 6 horas. Ampicilina por via intravenosa, de 1 a 2 gramas, ou 50 a 200 miligramas por quilo de peso por dia, a cada 6 horas. A amoxicilina por via oral, a gente tem 500 miligramas e de 875 miligramas para o adulto, e 20 a 40 miligramas por quilo de peso para a criança. Se for Amox 500 miligramas, de 8 em 8 horas. 875 miligramas, de 12 em 12 horas. E Amox mais clavulonato por via oral. 500 miligramas e 875 miligramas de amoxicilina, 125 miligramas de clavulonato. 8 em 8 horas se for 500 e 12 em 12 horas se for 875. Das cefalosporinas, a cefalexina é que a gente mais utiliza, por via oral 500 miligramas a cada 6 horas, e na criança
25 a 100 miligramas por quilo de peso. E a cefazolina, se não for por via oral, tem que ser a cefazolina intramuscular ou intravenosa, 500 miligramas a 1,5 grama no adulto, de 6 em 6 horas, e 25 a 100 miligramas por quilo de peso por dia para criança. E aqui as opções quando o paciente é alérgico à penicilina, tá? Tirando o tetraciclina e doxiciclina, que a gente vai utilizar mais para doenças periodontais avançadas, né? A gente pode utilizar tetraciclina e doxiciclina. Clindamicina, eritromicina, claritromicina e azitromicina, a gente utiliza para casos de alergia ou em substituição à penicilina. Né? Se, por exemplo, você está num posto de saúde, prescreve amoxicilina, não tem ampicilina, não tem cefalexina, você pode utilizar um desses aqui no paciente, tá? Para poder prescrever o paciente. E aí, desses, o que pode utilizar sem ser por via oral é a claritromicina e a azitromicina, que pode ser por via intravenosa, tá? Na dose de 500 miligramas a claritromicina de 12 em 12 horas e a azitromicina 24 horas de intervalo, né? 500 miligramas a cada 24 horas. E com isso a gente fecha essa nossa conversa, né? A gente programou uma conversa de 2 horas, como era o proposto, e a gente utilizou até um pouquinho menos dela, né? Fizemos em 1 hora e 54 minutos. Então, cumprimos o nosso cronograma com o que nós tínhamos que conversar. Alguma pergunta, alguma colocação, alguém tem, né? Quem ainda está na sala para fazer sobre o que a gente conversou, alguma situação que tenha vivenciado, alguma dúvida com relação à prescrição, algo do tipo?